Boa tarde, o meu nome é Carlos Costa. Eu vou dar início ao webinar relativo ao programa CIPETEL e TED, usado para o dimensionamento de redes de telecomunicações em edifícios segundo o manual ITED, terceira edição. O CIPETEL e TED é um programa que fica no grupo de programas MEP. Neste webinar temos como objetivo mostrar dois tipos de projetos, um edifício multifamiliar e um edifício unifamiliar. Começo por mostrar aqui o edifício multifamiliar ao nível da constituição de plantas de arquitetura. Portanto, é um edifício que tem vindo a ser alvo de análise até em webinars anteriores e que, como podemos ver, é constituído então por 6 pisos. O piso -1 destinado a estacionamentos, o piso 0 é onde temos um comércio e um escritório, portanto é onde será feita a ligação à câmara visita multioperador e onde teremos também um ATE inferior, portanto que conectará com um ATE superior através de uma coluna montante. Os pisos seguintes são pisos destinados à habitação, portanto de tipologia T3, portanto temos 4 pisos e depois temos então o desvão, onde teremos o ATE superior e a cobertura com a passagem aérea de topo com ligação às antenas. Quanto ao edifício unifamiliar, portanto a moradia unifamiliar, ao nível de plantas de arquitetura, vou só passar aqui para o separador de desenhos de plantas. Eu passo já a explicar a constituição do programa, mas fazendo uma breve apresentação então pela moradia unifamiliar. Portanto, é constituída por 3 pisos, tem um piso -1 para garagens, um resto de chão, portanto, que é onde será feita a ligação da câmara visita multioperador, com a caixa de entrada da moradia unifamiliar, a SMU, e as restantes caixas de aparelhagem, e o ATI, e também através de uma coluna montante para o piso superior, onde tem os quartos com as respectivas tomadas terminais. Vou voltar aqui ao edifício multifamiliar para explicar um pouco, passando aqui um bocadinho pelos menus. O programa basicamente tem 3 menus: menu tubagens, menu de instalações e desenhos das tubagens. O separador das tubagens é onde o utilizador desenha o esquema de tubagens, portanto tudo que sejam caixas principais e tubagens principais, onde cria as frações. O separador de instalações é onde são gerados os vários esquemas, onde são criados e adicionados as bibliotecas dos elementos, quer seja derivadores, repartidores, os cabos e as próprias tomadas. É possível também, depois do cálculo, ver o respectivo resultado, os quadros de dimensionamento e quadros de materiais. E então o separador desenhos das plantas, onde o utilizador vai fazer o desenho e a colocação das tomadas e das caixas do projeto ITED. Vou começar então por criar um projeto novo. Portanto, basta ir ao menu arquivo novo e dar um nome ao fecheiro. Eu vou-lhe chamar mesmo webinar multifamiliar, neste caso. Vou começar pelo multifamiliar. Colocarei uma web descrição, vou avançar para não perder tempo nas questões de texto. Faço aceitar e vou escolher então o tipo de edifício multifamiliar. O programa faz-me uma pergunta se eu desejo fazer a introdução através de um modelo BIM. Eu vou fazer isto mais tarde. Para já vou fazer o caso mais comum, que é usar plantas e fazer o desenho sobre as plantas sem um modelo BIM. Explicarei mais tarde como fazê-lo. Portanto, vou dizer que não a esta pergunta. E se desejo utilizar um esquema de tubagens pré-definido. Isto é útil porque, ao eu dizer sim, o programa apresenta-me este pequeno quadro onde eu vou dizer a constituição do meu edifício, quer ao nível da altura de pisos,
por exemplo, dizer que a altura entre pisos é 3,20, dizer que tenho 6 pisos acima da rasante, um piso abaixo da rasante e uma coluna montante. Ao fazer aceitar, o programa apresenta-me, então, no separador de tubagens, a constituição dos pisos que eu criei. Posso, inclusive, ajustar alturas que queira relativamente aos pisos que criei. Vou, por exemplo, colocar aqui manter na cave os 3,20, ou só, perdão, na cave vou-lhe chamar piso menos 1. No resto chão vou-lhe chamar piso 0. Modificando a altura para 4 metros. Vou deixar estar os restantes pisos com estes valores. Vou só cá em cima então dizer que tenho o desvão com uma altura de 3 metros. Faço aceitar e nesta fase estaria pronto então a introduzir as frações. No entanto, as frações é onde eu configuro, digamos que a instalação interior com os seus comprimentos. Só que nesta altura eu posso já ter esses comprimentos, no esquiço que possa ter feito, ou então terei que ir aqui ao separador de desenhos das plantas para começar eu a fazer o desenho dos esquemas das plantas. A primeira coisa então é importar as plantas que eu quero usar. Clico aqui neste botãozinho, vou aqui ao mais, vou à pasta onde tenho as respectivas plantas, faço a seleção das mesmas, abrir, ele vai-me importar os ficheiros, faço aceitar, aceitar novamente e as plantas estão importadas. Plantas estão importadas, falta-me então criar os pisos relativamente aos grupos que tenho também no esquema de tubagens. Vou começar então pela cobertura. O desvão. O piso 4. Pronto, teria os restantes pisos, eu vou duplicar. Era uma questão de mudarmos o nome. Então, teria o piso 3, o piso 2, o piso 1, o piso 0 e o piso menos 1. Nesta fase, o que tenho que fazer então é associar que planta quero ver em cada um dos grupos que eu criei. Isso faz-se então neste máscaras visíveis. Vou clicar, portanto, para o piso menos 1 eu teria que ver o piso menos 1. Para o piso 0 a mesma coisa, será o piso 0. Para o piso 1 a planta do piso 1 da habitação. O piso 2 a planta tipo do piso 2 até o piso 4 e estas exatamente a mesma coisa, uma planta, a mesma planta, já que a arquitetura é exatamente igual. Tenho assim então as plantas e posso neste momento começar a fazer o desenho do meu esquema de tubagens sobre a planta. Eu vou escolher aqui o piso 1, que é um piso então habitacional. No piso habitacional, portanto, como eu disse, teríamos uma caixa de coluna montante que terá que surgir aqui para fazer a divisão para a fração do lado esquerdo e para a fração do lado direito. Terei também que ter a respectiva coluna montante e então agora nas frações teria o ATI, teria as caixas de passagem, poderia colocá-las sensivelmente, esta por exemplo aqui. O programa vai buscar, como vocês estão a ver, linhas auxiliares, isto porque convém ter aqui estas capturas, digamos assim, a referência a objetos, para que o programa me vá buscar estes pontos de alinhamento, digamos assim. Colocarei outra caixa de passagem aqui, outra aqui no início dos quartos.
e perdão, colocarei então agora as tomadas, portanto, tomadas par de cobre, uma aqui no quarto 2, outra no quarto 3, outra no quarto 1 e cá em cima também na cozinha. Tomada coaxial, também na cozinha e nos quartos. Falta-nos então aqui na sala a colocação da zona de acesso privilegiado, portanto, estamos a falar da ZAP. E existem aqui outros ícones portanto, que servem-nos para mudar a orientação das caixinhas, se bem que quando nós colocamos qualquer caixa, nós podemos, sobre este cilindro verde, fazer a rotação imediata. Nesta fase estou pronto então a fazer a conexão entre os diversos elementos. E para isso vou usar a tubagem horizontal, que está aqui neste ícone, e unicamente preciso de dizer, portanto, por uma questão de representação de cores em ecrã, portanto, é unicamente esse o objetivo, dizer qual é o tipo de ligação. Portanto, neste caso eu estou a ligar uma caixa de coluna montante ao ATI, faço aceitar e faço a respectiva ligação. Clico com o botão do lado direito e agora o que é que vou fazer? A ligação do ATI às tomadas terminais e vou então fazer a respectiva ligação da caixa de passagem para a cozinha, outra caixa de passagem, outra caixa de passagem e para as tomadas então terminais dos quartos. Falta aqui então a ZAP. Como falei há pouco, isto é uma arquitetura exatamente igual, podemos usar um comando, vou só clicar aqui no gravar, entretanto, para não perder nenhuma informação, podemos usar aqui o simetria copiar. Então, através do simetria copiar, eu posso clicar no botão, dizer que quero fazer uma simetria de caixas e tubagens, seleciono em forma de janela, clico com o botão do lado direito e depois é só pegar num ponto onde quero fazer a simetria e dar um clique e rapidamente tenho a simetria feita em planta. Isto faria para os restantes pisos, portanto, nesta fase até poderia, imaginemos que se quisesse duplicar, como os pisos são iguais, duplicava e mudava-lhe o nome, portanto, e teria então rapidamente a mesma constituição feita. Portanto, neste caso vou apagar, era uma questão de repetirem o processo. Ao nível de distâncias, eu posso editar uma distância, portanto isto são distâncias visíveis no plano, só que eu posso corrigir esse comprimento. Portanto, o que é isto? Imaginemos funções de inclinações que eu queira acrescentar, portanto o programa isso não as faz, não é? Mas eu posso corrigir esse comprimento. Portanto, então, onde eu tinha ali um 207, se eu quiser dizer que são 2.37, imaginemos acrescentar 30 cm, uma promada vertical, o que for, faço e o programa acrescenta-me então o comprimento corrigido. Ao nível de verificações, o que é que acontece? Eu posso criar compartimentos manualmente. Vou criar aqui um, por exemplo, vou-lhe chamar quarto, e dizer relativamente à obrigatoriedade de instalação de tomadas, se é uma divisão com instalação obrigatória, se é uma outra divisão, portanto, fazendo parte de outra divisão estes compartimentos, ou se é uma divisão que não é obrigatória a instalação de tomadas terminais e que não intervém. Vou fazer então, por exemplo, para o quarto, dou-lhe uma cor, vamos escolher por exemplo aqui esta cor, dizer que é uma instalação com obrigatoriedade de tomadas, faço aceitar e neste momento, criado o compartimento, vou aqui introduzi-lo, poder-lhe dar uma referência, quarto 1, quarto 2, quarto 3, os que tenho aqui, vou deixar em branco, não interessa, faço aceitar, ativo aqui estas capturas, vou ativar por exemplo a interseção, para então definir, por exemplo aqui, o contorno do meu compartimento. Eu estou a fazer isto para quê? Para que o programa então
nos sítios onde eu disse que era obrigatório a colocação de tomadas, me fazer verificações. Verificações estas que eu posso clicar aqui no atualizar resultados e depois no consultar verificações e clicar sobre o respectivo compartimento. Pronto, e então ele, o programa irá-me fazer a verificação relativamente ao número de tomadas par de cobre, ao número de tomadas coaxiais que são necessárias neste compartimento e até a verificação da distância entre tomadas. E depois tenho uma listagem mais completa, referindo sempre o ponto do manual ITED da terceira edição, onde estas verificações são referidas. Imaginemos então que eu vou simular só aqui uma pequena alteração, eu teria aqui uma mudança relativamente a uma distância de uma caixa par de cobre que estaria mais distante um pouco. Faria a verificação, o programa alertaria-me que existem verificações com erros. E eu clicava e via então que estavam muito afastadas, não é? Ou então, se apagasse também uma delas, a outra verificação era a que eu referi há pouco, que é o número de tomadas. Portanto, distância e número de tomadas é feita se eu introduzir os compartimentos. Vamos ver mais adiante que quando eu importo um modelo 3D, portanto através de um IFC, um modelo BIM, estes compartimentos já vêm acoplados, digamos assim, ao modelo e é mais fácil porque fazer as verificações porque eles já aparecerão colocados em planta. Passando então agora para o separador de tubagens, conhecidos as distâncias, posso criar a minha fração. Eu vou criar, então, vou-lhe chamar fração tipo, seria a parte da habitação. E já tenho aqui o ATI e teria então que configurar agora o meu esquema de tubagens interior a partir do ATI. Portanto, o ATI das frações é exatamente igual. Eu vou configurá-lo começando pela colocação das caixas de passagem. Portanto, se bem se recordem, eu tinha 3 caixas. Posso dizer como é que a tubagem se vai embebida ou superficial, impor logo um diâmetro ou não, ou deixar que depois o programa o faça. Portanto, eu vou deixar que o programa o faça. Dizer qual é a dimensão das caixas de aparelhagem. Eu posso colocar aqui uma dimensão, mas se não for uma dimensão que faz parte ou que o manual ITED de terceira edição diz que eu não posso usar, o programa avisa-me. Neste caso vou deixar os valores que estão aqui por defeito, assim como o comprimento da tubagem, eu vou ajustá-lo depois 1 a 1. O número de tubos também vou deixar estar 1 e começo então a colocar as caixas de passagem. Vou colocar aqui uma, depois nós tínhamos 3 caixas de passagem até chegar aos quartos. E agora, depois das caixas de passagem, posso colocar as tomadas terminais. A mesma situação, vou colocar inicialmente a tomada coaxial e par de cobre, teria então a situação nos 3 quartos e teria então também na cozinha. E depois teria na sala ZAP. Configurado o esquema, eu não estou a ver aqui as distâncias, porque as distâncias para serem visíveis aqui em ecrã têm que ser ativadas nesta opção de visualização. Eu vou pedir para mostrar aqui as referências e agora volto às frações e acedendo às frações já vejo aqui então as distâncias que teria que ajustar agora para os comprimentos que obteria dos desenhos das plantas de há pouco. Vou então ajustar, teria aqui então 2,11 m, aqui teria os 3,05, aqui teria os 3 metros e depois para os quartos então teria aqui 4,54 metros, aqui os 4,24, aqui os 2,65, aqui 4,18 e aqui os 5,05. Pronto, criada a fração habitacional.
a fração tipo, eu criaria as outras, portanto agora era só dizer comércio, escritório, serviços comuns, portanto eu vou, é o mesmo processo, é repetitivo, eu não o vou fazer, faço só aceitar e neste momento estaria pronto então a começar a introduzir o meu esquema de tubagens, portanto, com as restantes caixas que faltam. Vou começar com o ATI inferior e no ATI inferior teria então o ATI, eu vou dar um nome ao ATI, vamos imaginar que era no resto chão também fração, então seria a fração A, o tipo foi a fração tipo que eu criei, faria aceitar e colocaria então, vou aumentar um bocadinho a janela para ser mais fácil e mais visível, a fração A do lado direito e a fração B do lado esquerdo e a fração B do lado direito. Faria aceitar e colocaria então aqui no piso 0 o meu ATE inferior. Ao nível dos pisos superiores, portanto eu teria então a caixa da coluna montante com o respectivo ATI e seria então, dava uma nova referência, a fração C e do lado direito também então a fração D. Okay, faria aceitar e colocaria então nos restantes pisos as frações em falta. Depois, no piso superior, teria então aqui no desvão o ATE superior, ok, com as respectivas dimensões. Claro que se eu quiser ajudas extras para ver dimensões, o programa faz-me referências a tabelas que vêm no manual ITED de terceira edição. Faria aqui aceitar no ATE superior e colocaria o ATE superior no desvão. Nesta fase estaria pronto então a, claro que eu teria que corrigir as dimensões novamente, imaginemos aqui entre a caixa de visita multioperador, corrigiria a distância, imaginemos que eram 5 metros, as restantes distâncias a mesma coisa, ok? Eu vou adiantar e vou proceder agora ao dimensionamento. Ao fazer o dimensionamento, o programa pergunta-me se quer utilizar toda a série de diâmetros ou a partir de um determinado diâmetro. Isto porque eu, como se recordam, disse que podia impor um determinado diâmetro. Eu vou dizer para ele percorrer toda a série. Ele inicia o dimensionamento. Ok, e está feito o dimensionamento. Dimensionamento realizado. Posso ver as verificações. Portanto, clicando sobre uma determinada tubagem, o programa vai dizer, ok, segundo as normas de dimensionamento e as fórmulas de dimensionamento, as verificações que foram feitas. Claro que aquela situação de eu dizer que posso impor um determinado diâmetro, se eu vier aqui editar e utilizar, por exemplo, aqui um diâmetro de 50, eu for colocar um diâmetro de 32 e mandar verificar, em vez de dimensionar, ele diz-me que existem verificações com erro, eu posso clicar pronto, e diz-me então que, segundo o manual ITED, portanto, tenho que ter 50 mm de tubo. Fazendo dimensionamento novamente, passando agora para a parte das instalações, o separador de instalações, o programa vai-me gerar de imediato o esquema de redes, eu só tenho que definir o quê? Os repartidores, vereadores, cabos e tomadas. Portanto, vou começar por repartidor geral de cabos coaxiais, onde vou ter que dizer qual é o número de saídas, neste caso vou dizer que são 12, e definir as perdas de inserção que tenho, ok? Fazer aceitar. A mesma coisa para o repartidor comum de cabos coaxiais, onde eu vou acrescentar, portanto, isto podemos utilizar catálogos de fabricantes, portanto, a questão é unicamente introduzir aqui as perdas de inserção para as várias frequências e definir o número de saídas, neste caso são 6. Eu vou usar para as frequências baixas 12 dB e, por exemplo, para as frequências altas 15 dB. Faço aceitar, aceitar, aceitar novamente. Para ver as distâncias, porque eu também as posso mudar, é a mesma situação que no esquema de tubagens, posso ativar a visualização aqui na opção de visualização e assim já visualizo aqui os comprimentos. As tomadas, a mesma coisa, definir a atenuação das tomadas terminais.
E para o esquema CATV a mesma coisa relativamente ao repartidor, o número de saídas e as atenuações. Posto isto, eu poderia pôr a dimensionar, claro que falta ainda, o programa vai me dar um alerta, o que é que falta? Aparentemente aqui no esquema não tem erros, mas cá em baixo diz-me que faltam definir os cabos. É o que eu faço aqui na biblioteca de elementos. Portanto, na biblioteca de elementos vou acrescentar os cabos coaxiais, cabo esse que o programa tem alguns pré-definidos, que eu posso importar. Vou importar, por exemplo, um RG6 de cobre. Portanto, com as frequências e atenuações podendo ser modificadas manualmente pelo utilizador, ou criado um de raiz, como queira, um RG6, e para o esquema CATV a mesma coisa, vou importar um cabo RG6 de cobre. Ok, os dados são preenchidos, faço aceitar e nesta fase agora sim estaria pronto a fazer as verificações dos esquemas. Portanto, o programa indicaria-me aqui os valores calculados. Eu vou já abrir então aqui uma obra já mais composta. Portanto, já com as restantes frações criadas, com o comércio, escritórios, serviços comuns, ok? Portanto, com as restantes frações criadas e passando novamente à parte das instalações, o que estávamos a fazer há pouco, as verificações e clicar aqui no repartidor geral e ver então os valores calculados. Clicando é apresentado os resultados ao nível de atenuações das ligações permanentes, na tomada menos favorável e na tomada mais favorável, indicando a respectiva fração onde isso acontece. E, claro, o nível de sinal na tomada terminal e o nível de sinal na cabeça da rede. Todas estas listagens são exportadas. Portanto, e relativamente à partidora geral de cabo coaxial, dá-me não só os cálculos da rede coletiva, mas também da rede individual. Eu posso ver resultados e o respectivo quadro de dimensionamento dentro de cada um dos esquemas. Ok? Portanto, cá em cima tem os respectivos esquemas de cada um. Dizer que para a fibra óptica também posso configurar as perdas para os cabos e tirar o respectivo quadro de materiais e os quadros de dimensionamento. E também obter, de uma forma geral, a listagem de todo o projeto, onde eu preencho os dados, quer da entidade projetista ou do promotor, portanto, dados esses que eu posso preencher uma vez e mais tarde, portanto, exportar para depois poder importar de uma diretoria onde eu tenha guardado e rapidamente voltarem a ser preenchidos. As fichas técnicas, a memória descritiva e justificativa. Portanto, passando pelas condições técnicas dos materiais até ao dimensionamento do efetuado. Cá está, com os resultados de cálculo, podendo ser exportados para cada um destes formatos. Os quadros de dimensionamento, a lista geral do material, ok? Para os diversos esquemas, coaxiais, par de cobre e fibra óptica, e o termo de responsabilidade. Ao nível de desenhos, também posso obter os desenhos que são gerados de forma automática, com base nos esquemas gerados. Basta adicioná-los, portanto, os desenhos que eu posso querer que depois mandar para cá ou mandar diretamente para um impressor. Vou adicionar aqui o esquema de tubagens, o esquema SM-ATV, o esquema CATV, o esquema de fibra óptica, de pás de cobre e os desenhos das plantas. Claro que nos desenhos das plantas, para abreviar, eu vou desenhar, por exemplo, um piso tipo, seria o piso 1, ok? Faria aceitar. Podia adicionar uma legenda, neste caso vou fazer aceitar. E são então gerados os desenhos que eu posso ver a pormenorização deles.
tenho aqui então o esquema de tubagens e os diversos esquemas. À semelhança de todos os programas da SIP, isto pode ser então impresso diretamente para uma impressora ou então exportado para programas de CAD, cada um destes desenhos num ficheiro ou todos os desenhos num único ficheiro. Vou então fechar aqui os desenhos e o que é que nós podemos obter também neste programa? Podemos obter, já vimos as listagens de materiais, mas podemos obter através da exportação de um ficheiro do formato BC3 para depois fazermos o orçamento no Arquimedes. Eu vou fazer aqui então a exportação BC3, dizer a diretoria para onde quero mandar este ficheiro. Eu vou escolher, por exemplo, aqui o ambiente de trabalho e a pastinha do webinar, que já tenho aqui criada. Faço aceitar, ele exporta-me o ficheiro. Venho ao Arquimedes, portanto eu já tenho aqui o Arquimedes aberto. O Arquimedes é um programa que faz parte aqui do grupo de gestão. E no Arquimedes basta ir aqui ao menu arquivo, importar, e vou importar novo orçamento em formato BC3. Portanto, só tenho que dizer onde é que está o meu ficheiro. Eu vou à pastinha do webinar, cá está ele, faço abrir, aceitar e será importado então todos os elementos com as respectivas distâncias, não é? Do meu projeto ITED. Claro que isto é importado como um artigo simples, ou seja, quem está familiarizado com Arquimedes, um artigo simples é apenas um texto e uma quantidade. Agora, eu quero vincular este orçamento ao gerador de preços. Portanto, para vincular este orçamento ao gerador de preços, eu tenho que vir aqui ao menu mostrar configuração gerador de preços e dizer que quero utilizar o gerador de preços, de obra nova, neste caso para Portugal. Poderia usar um outro gerador de preços num outro país. Faria aceitar e teria que configurar então os parâmetros do gerador de preços, que em função destes parâmetros que ele me vai definir corretamente os preços. Portanto, neste caso, o edifício multifamiliar tem como características uma superfície total construída de, neste caso, 2.600, um piso tipo de 320 metros quadrados, 6 pisos acima, um abaixo. Vou manter estes parâmetros de acessibilidade, topografia, vou só dizer que é uma moradia multifamiliar isolada e manter a geometria em planta. Ok? Faria então aceitar. Surge uma pergunta a me dizer que modifiquei a área geográfica, que vão ser feitas alterações nos preços. Neste caso não vão ser feitas alterações porque eu não tinha artigos de gerador de preços. Portanto, responder sim ou não é a mesma coisa, porque ele não vai atualizar preços porque eu não tinha nenhum preço definido pelo gerador de preços. Então vou responder não e também clicando com o botão do lado direito aqui nesta opção onde tem escrito o nome do projeto, ativar o modo de inserção para poder fazer o quê? Poder inserir novos artigos. Nesta fase, então, eu posso começar a substituir os meus artigos simples, digamos aqui, por artigos do gerador de preços. Então, como é que eu faço isso? Eu vou já abrir aqui, portanto, um mesmo exemplo, basta clicar no respectivo ICAM, clicar no gerador de preços e automaticamente, neste caso, ir à procura do artigo. Estamos a falar, neste caso, de uma caixa de visita multioperador e selecionar o parâmetro, neste caso, a caixa que queremos, com as especificações que queremos. Portanto, ao fazer aceitar, o programa traz o artigo para a árvore de composição e, neste caso, a árvore de composição portanto, são artigos compostos que traz não só os recursos associados que fazem parte da própria caixa de visita multioperador, como também a mão de obra para a sua colocação. Quem diz caixas, diz também, por exemplo, tubagens. Estou a ver aqui, portanto, uma tubagem, por exemplo, de 40 mm, basta aceder ao gerador. Ele diz-me que, portanto, que me vai substituir por um artigo do gerador. Eu digo que sim. E vou, neste caso, para o respectivo item, para a parte das instalações, neste caso rede individual,
tubagem da rede individual e definir o tipo de tubagem, neste caso era de 40 mm, posso escolher casas comerciais que existam, neste caso vou escolher casa comercial genérica, e o programa vai-me levar então esta informação para a árvore de composição. Faria isto para todos os artigos e obteria então no final, eu vou abrir já então agora aqui o orçamento já completo. Vou só então à diretoria onde já tenho esse orçamento completo. Tenho aqui na pasta do webinar o orçamento, cá está ele, e teria então todos os artigos, portanto com a vantagem de ter a ligação ao gerador de preços, com o caderno de encargos, questões de segurança e saúde, com as fichas de segurança e saúde, os resíduos gerados, etc. E poderia então obter as listagens do orçamento, neste caso clicando aqui na impressorazinha e obter o respectivo orçamento geral com um código próprio, hierárquico, ok? E geriam. Isto já é uma questão, já pronto, estou a entrar um bocadinho nos programas de gestão que já foram alvo também de webinars, que depois vocês poderão consultar. Claro que a vantagem disto é ter acesso não só ao orçamento, como listagens automáticas, como sejam o manual de utilização e manutenção do edifício, o caderno de encargos, a gestão de resíduos. Vou só clicar aqui muito rapidamente no caderno de encargos para ver as condições técnicas e administrativas geradas. Passando muito rapidamente. Ao nível de gestão, portanto, é isto. Claro que depois o programa de gestão permite fazer diagramas de tempos de atividades, acrescentar margens de lucro, etc. Voltando aqui ao Cipetel e TED, o que é que falta falar? Falta então falar naquela questão de eu ter um modelo em formato IFC e fazer a importação desse modelo. Vou criar um ficheiro novo, ok, guardar o ficheiro atual, vou-lhe chamar então multifamiliar IFC, ok, não interessa os erros que possa aqui ter dado, abreviar, multifamiliar, e agora sim, desejo importar, digo que sim, selecionar o projeto, dizer qual é o projeto, então terei que ter aqui o projeto webinar, faço aceitar, seguinte, portanto, ele irá me importar o ficheiro IFC, portanto, irá reconhecer o modelo arquitetónico Portanto, são reconhecidos então todos os elementos arquitetónicos, faço o seguinte, os pisos que fazem parte do modelo, os compartimentos e faço terminar. Os resultados da importação, sem incidências, faço aceitar e o programa cria-me logo então o esquema de tubagens, claro que teria que eu introduzir as tubagens, e nos desenhos das placas, que era isso que eu queria mostrar, o mais importante, ele criou-me e importou-me, já podemos ver aqui o modelo 3D, claro que agora todo o processo se repetia, fazendo o quê? Como eu fiz há bocado com a criação manual, e chegar por exemplo aqui ao quarto, atribuir uma cor, editá-lo, atribuir uma cor e dar a sua obrigatoriedade ao nível de necessidade de tomadas, portanto, e faria isso para todos os compartimentos. Ao nível de Cipetel e TED, ao nível de outro tipo de projetos, falta falar então da moradia. É o mesmo processo. Portanto, quando eu falo em moradias unifamiliares, portanto, é criar um ficheiro novo, dizer que sim, portanto, e neste caso dar um nome, vou-lhe chamar unifamiliar webinar,
fazer aceitar, dizer que quero então uma moradia unifamiliar, importação BIM vou dizer que não. É a mesma filosofia, o mesmo ambiente de trabalho. Claro que eu passaria aos desenhos das plantas, já sabem, criaria os meus pisos. Teria o piso -1, eu vou abreviar, teria o piso 0, teria aqui o piso 1, teria a cobertura. Ok, poderia ajustar aqui com as setinhas a posição. Faria a importação das plantas, o mesmo processo que fiz há pouco, claro que neste caso são as plantas da moradia unifamiliar. Faço aceitar, aceitar e a visibilidade, portanto a ativação da visibilidade, vou fazer aqui o para o piso 0, portanto, e era o mesmo processo. A questão da introdução da caixa de visita multioperador, da caixa de entrada de moradia no familiar, o ATI, caixas de passagem que eu possa criar e caixas par de cobre, caixas coaxiais, a ZAP, aqui por exemplo na sala, portanto, e os restantes elementos já sabem, eu vou só unir muito rapidamente, fazendo aqui esta ligação e depois a ligação do ATI às tomadas terminais. Portanto, é a mesma situação que eu fiz para o edifício multifamiliar. Passando para o separador das tubagens. Aqui a única coisa que varia é que eu, para acrescentar, não tenho frações, portanto a fração é só uma. Ao criar o ATI, é aqui que eu vou, no fundo, dar o nome, dizer se tem uma caixa de apoio, uma CATI ou não, faço aceitar e dizer onde é que está a posição do ATI e depois ativar aqui também a visibilidade e, e restante colocação das tomadas, portanto as caixas de passagem que eu possa ter e as tomadas terminais, portanto, neste caso, por exemplo, a ZAP, que seria direta no ATI, e as restantes tomadas, portanto, as tomadas terminais, ok, par de cobre e coaxial. Pronto, já sabem que as distâncias podiam ser editadas com base nos desenhos das plantas. Eu vou abrir já aqui então a obra com a moradia introduzida. Portanto, com um esquema já mais completo e a mesma filosofia. Portanto, verificações que eu possa fazer, clicar, são feitas as verificações, listagens, desenhos, os desenhos das plantas, a mesma coisa, criação de compartimentos para as respectivas verificações. Portanto, é a mesma filosofia que fiz para o edifício multifamiliar. E dou por terminado aqui o webinar.